Ele é o maior agente secreto do governo britânico e treinou os limites do corpo humano, das maneiras mais bizarras. E esse é o filme O Retorno de Johnny English, de 2011. E eu sou o EF, então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando o governo britânico precisando escolher um agente para uma missão super secreta. E eles veem a ficha do agente Johnny English, mas há 5 anos ele foi afastado, pois cometeu um grande erro em Moçambique, mas agora precisavam reativá-lo, e vemos que nesse tempo, Johnny foi para as montanhas para treinar com os monges as técnicas milenares para fortalecer o corpo e a mente, pois dessa forma ele poderia vencer todos seus medos, e como parte do treinamento, ele precisa carregar um pedregulho com seu boneco falecido para que tudo no seu corpo seja fortalecido. E após terminar seu treinamento, seu mestre diz que recebeu uma mensagem de cima e ele acha que é dos espíritos, mas ele abre o notebook de última geração e diz que ele estava voltando ativa. Agora Johnny estava de volta e percebe que tudo mudou, pois a agência de espionagem estava junto da marca Toshiba e agora estava aparecendo uma empresa e ele é apresentado à sua nova chefe, Pegasus, e ela diz que ele estava sendo reativado, mas que começaria com trabalhos simples, pois ele cometeu um erro muito grande em Moçambique, e aquilo era seu maior trauma. Johnny é muito desastrado e deixa o gato dela cair da janela e tenta fingir que estava brincando com ele, mas sua assistente Kate aparece com ele, pois o gato ainda possuía 6 vidas, e Kate diz que era especialista em ler as pessoas, pois era formada no Metaforando, e como Johnny é um mulherengo e não perde as oportunidades, a chama para sair e Pegasus diz que ele precisava focar na missão, pois estavam fazendo um plano para acabar com o Premier chinês, e ele precisava descobrir quem estava por trás. Ele desce onde os agentes pegavam seus equipamentos e encontra um antigo amigo que era um dos melhores agentes, o agente Simon. E ele faz questão de lembrar porque ele foi afastado, que foi o erro em Moçambique. E Johnny começa a ter chute no rosto, pois ele sempre tinha um pesadelo com aquilo. Tec-Nan era o agente responsável pelos equipamentos especiais, e no último teste ele perdeu um braço e 2 pernas. E galera, eu que não ia querer usar o que ele projetou. Ele mostra um carro super tecnológico que respondia à voz dele e tinha todas as armas. E depois mostra os novos apetrechos e Johnny já sai pegando sem saber o que é e quase dá uma falecida em um figurante. E Pegasus aparece apresentando seu novo companheiro e era o agente Tucker, que estaria aprendendo tudo com ele. Os dois vão para Hong Kong, onde encontrariam com um agente que estava fugindo e possuía algumas informações secretas. E eles encontrariam com contato no cassino que estava usando óculos e Tucker identifica quem era, mas como Johnny era muito lerdo, acha que é outro cara. E o informante acaba sendo falecido, mas deixa uma pista de onde encontrar o ex-agente Fisher, e Tucker nunca tinha visto alguém falecido e desmaia. Chegando no local é um conjunto Minha Casa Minha Vida na China, e enquanto Johnny vai falar com Fisher, Tucker fica esperando no corredor com uma velhinha muito suspeita que estava limpando o local. Fisher diz que fazia parte de um grupo chamado Vortex que estava controlando o governo nas sombras e mostra uma chave especial que dava acesso a uma arma secreta, mas Johnny não quer acreditar. E quando ele ia falar o nome dos outros membros, aquela velha suspeita tira um sniper do aspirador de pó e dá uma falecida nele, e ela consegue sair de boa como se nada tivesse acontecido, pois ninguém suspeitaria de uma velhinha inocente. Johnny percebe que um cara pegou a chave com Fisher e ele precisa pegar de volta, mas o cara era muito rápido e ele já estava velho para ficar pulando pelos lugares, e nisso ele lembra o que seu mestre falou, pois com o tempo vem a sabedoria. Então, enquanto que o cara está fazendo vários pulos pela cidade, ele vai passando tranquilamente pelos lugares e sempre conseguia chegar a tempo. O espião consegue fugir de barco e Johnny pega uma embarcação de alguns turistas ricos que estavam aproveitando e usa sua câmera com míssil para destruir o barco do fugitivo, e nisso ele mostra que era muito habilidoso. Mas agora ele precisaria mostrar suas habilidades de luta e o cara não tem muita chance e chama seus comparsas, mas Johnny consegue bater em todos e Tucker aparece para ajudar, mas leva um botadão e cai tortinho. E no final Johnny consegue vencer e recupera a chave especial. No avião de volta, Johnny está comemorando e Tucker está fazendo um relatório, pois ele
ele queria fazer tudo de forma certa. E enquanto isso, Johnny começa a dar em cima da aeromoça, que se chamava Bárbara. E durante anos ele acreditou que o que aconteceu em Moçambique foi culpa dele, mas agora sabe que Vortex estava por trás. E chega um aeromoço chamado Susan pedindo para guardar a mala especial dele. E Tucker percebe que tem algo de errado, mas Johnny acha que era um nome chinês. Chegando no país, ele vai se encontrar com Pegasus e o ministro da segurança, pois ele precisava mostrar o que encontrou, pois poderia mudar o mundo. Mas quando abre a mala, não havia nada e Tucker sabia que era golpe. E todos começam a achar que Johnny estava de brincadeira e mais uma vez ele percebe que fez besteira. E sabemos que a vida sempre nos dá uma segunda chance. E ele vê uma velhinha de cabelo branco limpando o chão e vai pra cima achando que era a velha chinesa. Mas era apenas a mãe da Pegasus e ele consegue errar 2 vezes no mesmo dia. Ele vai na cozinha para pedir desculpas, mas dessa vez era a velha chinesa e quase que lhe leva 37 facadas de leve. E ele vai para cima dela, mas mais uma vez acaba pegando a mãe da Pegasus, porque se tem que dar errado, quer dizer que vai dar. E ele já não sabe o que fazer, mas Kate aparece e diz que pela expressão facial dele, sabe que era verdade. Ela o leva no laboratório para saber o que aconteceu em Moçambique e quem fazia parte da Vortex. Através de uma sessão de hipnose, ele começa a lembrar que estava de guarda do presidente quando foi chamado por causa de uma queda de luz, e uma mulher diferenciada começou a dar em cima dele e ele caiu no golpe, e nisso o presidente deu uma falecida de leve. Mas antes disso, ele consegue reconhecer mais um dos agentes da Vortex, e agora ele precisava falar com ele para saber quem estava por trás disso tudo. Mas ele precisava tomar cuidado, pois esse membro da Vortex era um ex-agente muito perigoso. Chegando no local, eles marcam uma partida de golfe, e Johnny tenta pegar algumas informações, mas não consegue nada. E vemos que aquela senhora chinesa já estava no local, então mais um daria uma falecida de leve. E Johnny tenta ser mais direto e diz que ele estava em perigo, pois estavam atrás da chave dele. E a velha consegue acertar um tiro nele, e agora eles precisam levar para um hospital o mais rápido possível, pois ele era o único que poderia passar as informações sobre a Vortex. O problema é que ele dá uma falecida de leve, mas antes entrega a chave e diz que havia um rato na agência deles. Voltando para a agência, todos são reunidos, pois tudo estava saindo do controle, e enquanto que eles falam sobre coisas sérias, ele fica brincando com a cadeira. E por ter medo que algum deles seja o espião, não fala nada, pois o único que ele confiava era o agente Simon e o chama para conversar, e diz que estava resolvendo o mistério e conseguiria salvar o premier chinês. E Simon pega uma arma debaixo da mesa e pergunta se ele sabe quem é o terceiro agente da Vortex, mas ele diz que não sabia, e ele recebe uma mensagem do Tucker para ir no banheiro. Tucker diz que descobriu tudo, pois Simon era o terceiro agente e eles precisavam tomar cuidado. E Simon aparece no banheiro e tenta dizer que não sabia de nada, mas Tucker já tinha certeza, pois ele foi o único que estava no dia em Moçambique, mas Johnny não quer acreditar na sua palavra, pois ele era apenas um agente em treinamento, e o manda para casa e pede desculpas a Simon e entrega a chave para ele descobrir quem era o terceiro agente. E Simon diz que era o Tecnan que estava fingindo ser cadeirante, pois ninguém duvidaria dele. Agora eles conseguiram as 3 chaves, e Simon liga para Pegasus e diz que o terceiro agente era o Johnny, porque ele precisava de um bucha. E nesse mesmo tempo, Johnny vai até a igreja para encontrar com Tecnan e diz que sabe que ele era o terceiro agente, e Tecnan não entende nada, pois ele armou uma armadilha para o pegar, pois todos achavam que era ele, e ele percebe que o local estava cheio de agentes escondidos e sai correndo. Johnny não encontra nenhum carro para fuga e pega a cadeira de rodas dele, e ele percebe que aquela cadeira possuía muita tecnologia, pois consegue correr a mais de 100 km por hora e começa uma fuga pela cidade, e ninguém conseguiu alcançar, e agora tudo parecia calmo, pois ele conseguiu despistar geral. Ou não, pois nessa vida as coisas não são tão fáceis, e como não tem para onde ir, ele vai até a casa da Kate desesperado
desesperado, mas acaba desmaiando. Simon vai até o banco e com a chave consegue pegar um líquido diferenciado e negocia por 500 milhões para acabar com o Premier chinês. E tudo ficaria na conta do Johnny, e quando Johnny acorda, Kate está analisando o dia do incidente em Moçambique e ela percebe que o agente que faleceu, o presidente, parecia catatônico, e ela descobre que ele estava sob o efeito de uma droga experimental que deixa a pessoa suscetível por alguns minutos, e depois ela falece de ataque cardíaco. E galera, me pergunto por que eles foram descobrir isso 5 anos depois. Kate o chama para jantar e diz que desde o começo acreditou nele, pois ele tinha algo de diferente dos outros. E quando a brincadeira da língua manca vai começar, alguém toca a campainha e ele se esconde, pois Simon passou para buscá-la, pois ela está indo para a Suíça, onde vai acontecer a negociação com o Premier chinês. E olhando pela janela, Johnny o reconhece e agora tem certeza que ele era o terceiro membro. E do nada alguém entra na casa e começa a fazer a limpeza, e era a velhinha chinesa que puxa uma motosserra, e a única forma de fugir seria pela saída do lixo. E galera, a chance de ficar preso ali é tão grande que é melhor enfrentar a velha. Johnny vai na casa do Tucker e diz que descobriu que Simon era o terceiro agente, e por causa dele, Tucker foi afastado como agente de campo, e Johnny diz que se eles resolverem esses mistérios, ele poderia voltar à ativa. Já avisei que vai dar merda isso. E como esse sempre foi seu sonho, ele aceita. E eles invadem a base da M7 para pegar o carro especial, pois eles iriam de carro para a Suíça. E começam a acumular várias multas por velocidade. Eles conseguem chegar na base secreta na Suíça e pegam vários equipamentos de espionagem e tudo estava indo bem. Mas Johnny escolheu o equipamento errado, pois era para ser algo para escalar, quando na verdade era um alerta, e solta um sinalizador que alerta a localização deles. E para Tucker não ser pego, ele se fingiria de falecido para ele sair como herói. E galera, vou fazer um curso no Senai de como ser espião, porque pelo jeito qualquer um consegue ser. O corpo dele é levado para dentro da base, e ele levanta e consegue derrubar 3 agentes secretos tranquilamente, e sai pulando dentro do saco de defunto até a sala da Pegasus, para avisar que Simon era o espião, mas claramente ela não acreditaria nele. E Simon aparece na hora e Johnny pergunta como ele injetaria o tóxico na Pegasus para ela acabar com o Premier chinês, e ele bebe o suco dela, e agora ele sabe como fariam isso, pois o efeito começa a aparecer, pois ele estava suscetível a qualquer ordem deles. Simon prepara tudo, pois agora Johnny entraria com o ministro da segurança para conversar com ele, e no momento certo teria que dar uma falecida de leve. O problema é que eles planejaram isso para acontecer com Pegasus, e colocou uma arma disfarçada no batom dela, e ele precisa fingir a Inês. Simon dá um sinal para acabar com ele, mas ele começa a lembrar do seu treinamento para fortalecer a mente, e metade do seu corpo estava brigando para não fazer aquilo, e Tucker percebe que Simon estava mandando comandos pelo rádio e interrompe a conexão. O problema é que o tempo acabou, pois depois do efeito, a pessoa morre, e Simon aproveita para fugir. Os paramédicos chegam e tentam de tudo, ou quase, pois ele só fica olhando para a cara dele e nada dá certo, e Kate dá um beijo nele e seu coração volta a bater. E galera, que beijo foi esse? E agora Johnny estava com sangue nos olhos e vai atrás do Simon, pois ele usaria toda a sua habilidade de agente secreto, e pula de paraquedas até o bondinho que ele estava fugindo, e começa uma lutaria épica. E tudo estava complicado, e Simon tenta chutar o falecido dele, mas nada acontece, pois ele o fortaleceu ao máximo. O problema é que ele é lerdo e cai do bondinho, mas consegue usar seu guarda-chuva lança-mísseis e consegue salvar o dia. Eita porra. E agora ele foi reconhecido como o melhor agente de campo, e a rainha queria fazer as honras como cavaleiro. Mas aí que está o golpe, pois era a rainha made in China, e quase que ele dá uma falecida de leve. Ele corre atrás da velha e consegue pegar, mas os seguranças aparecem com a velha chinesa, então acho que ele pegou a velha errada. E esse foi o filme O Retorno de Johnny English. E galera, quem quiser entrar no curso de espionagem do Senai comigo, deixa o like, se inscreve com o sininho ativado, pois estão pagando 2 salários mínimos e vale transporte, então está melhor do que trabalhar no Bob's. Então só bora! Agora vou nessa, pois estou preparando algo diferenciado pro fim do ano. I walk
never known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.